Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que era possível encontrar signos do zodíaco nas sinagogas primitivas? Bom pessoal, esse vídeo aqui faz parte de uma série onde eu vou falar para vocês, contar para vocês um pouco das artes nas religiões. Segue aqui a playlist, a gente já soltou alguns, vai soltar mais alguns, dependendo de quando você estiver vendo. Mas essa série, ela acompanha o lançamento de um curso novo do Conhecimentos da Humanidade, e esse curso é de arte e o autoconhecimento. Assuntos para mim muito importantes, muito caros. E eu, em parceria com o Ricardo Riamonde, a gente fez esse curso. A ideia é a seguinte: a arte tem a capacidade de expressar algo seu que vai do inconsciente direto para fora e depois você consegue dialogar com isso. Então é uma ferramenta de autoconhecimento muito importante. Nesse curso, então, eu vou contar algumas coisas sobre a estrutura psíquica, sobre autoconhecimento numa ótica da psicologia, mas o grande tesouro, a maior parte do curso é dado pelo Ricardo Riamonde, veterano aí na área das artes, e é um verdadeiro curso de desenho completo. Eu vou fazer esse link entre a temática artística e o autoconhecimento e a parte mais psicológica da coisa, mas se você não sabe desenhar e quer se expressar através do desenho, esse curso é para você e não precisa saber desenhar. O Ricardo estruturou de uma forma incrível e que parte do zero, fala um pouco sobre como usar exercícios iniciais mesmo para pegar o jeito com a mão, com o braço, e vai se desenvolvendo a ponto de você conseguir se expressar da maneira que você achar mais confortável, ou pelo menos com todas as ferramentas para poder se expressar para o mundo e para você mesmo. Acesse o link aqui na descrição desse vídeo, porque a gente está com uma promoção desse primeiro mês de lançamento. A data limite vai estar aparecendo aqui na tela, então até essa data, se você clicar nesse link, você vai ter 25% de desconto. Corre, acessa e depois você conta para mim o que você achou. Bom, eu queria começar a falar sobre arte judaica fazendo um combinado com vocês. Arte judaica não necessariamente é um termo técnico, é um termo usado. Então eu vou usar esse termo para falar um pouco sobre o desenvolvimento da religião e como a arte vai expressando o que vai acontecendo com a religião. Aqui o indivíduo que está se expressando através da arte é a própria religião. É como se a religião trouxesse como expressão a arte. Bom, então vamos falar disso. Eu preciso contar um pouco para vocês da história do judaísmo, pelo menos a partir do Egito. Lá no Egito, os judeus ali estavam em outra cultura, que não era judaica. Eles se reuniam em cultos dentro de casa ou em certos lugares aleatórios, eles combinavam ali e tal, não era um lugar fixo, não tinha um templo deles, não existia um lugar, não existia esse conceito de templo judeu nessa época. Quando eles saíram do Egito e foram ali para o Sinai e para o deserto buscando a Terra Prometida, eles montaram o tabernáculo, o mais próximo nesse momento de um templo. Era uma tenda onde ficava a Arca da Aliança recebida por Deus, como se o próprio Deus habitasse ali, e ali eles faziam alguns cultos, se reuniam e assim por diante. Quando eles finalmente conquistaram a terra de Canaã, aí a gente já tem uma estruturação maior dos judeus e, portanto, o começo da expressão artística. Então, quando eles chegaram na Terra Prometida, Jerusalém, ela foi governada por alguns reis, até finalmente chegar num dos principais, que é Davi. Todo mundo já deve ter ouvido falar do rei Davi ou da estrela de Davi, que é uma estrela de 6 pontas formadas por 2 triângulos, um apontando para baixo e o outro para cima. A tradição, aqui eu não estou falando das pesquisas científicas, a tradição ou certas tradições nos conta que essa estrela teve origem com o nome Davi, que era inclusive um rei conquistador, né? E muitas dessas batalhas ele venceu porque ele usou a estrela no escudo dos seus guerreiros. Mas da onde vem essa estrela, segundo essa tradição? É como se fosse uma redução do nome dele, formando então um sigilo, formando um símbolo, porque no texto hebraico dessa época, Davi era composto por uns triângulos e tal, e que juntando tudo dava para formar a estrela. E aí ele teria vencido sobre esse sigilo, sobre esse sinal da estrela de 6 pontas. Isso tradicionalmente, que inclusive se aproxima muito do que Constantino fez. As pesquisas nos dizem que esse sinal era usado por um monte de povos com várias representações. Inclusive, hoje em dia a gente tem uma série de representações mais místicas, mais ocultistas, mais esotéricas e tal, para a estrela de 6 pontas, o triângulo
para cima e para baixo. Em todo caso, é dito que no século XVII foi que começou essa onda de uma sensação de unidade por esse símbolo, e foi já no século XIX que houve quase que uma formalização de que esse é nosso símbolo, talvez influenciado pelo cristianismo. Eu sei que é muito depois da utilização da cruz, mas como se fosse assim, pô, os cristãos têm a cruz que representa todo um sistema de crenças. A gente não tem isso, então vamos usar a estrela de 6 pontas. Pelo menos é que alguns estudiosos dizem. Mas é importante falar dessa estrela de 6 pontas porque ela está muito presente na comunidade judaica, nos templos, e são representadas de várias formas. A mais tradicional é pintada de azul e simples ali, sem muito estilo, simplesmente a estrela de 6 pontas azul. Voltando para o Davi, ele teve um filho também super importante, que é Salomão. Salomão iniciou a construção do templo, do grande templo, do templo de Jerusalém, que a gente conhece hoje como Templo de Salomão. E aqui, ó, não vamos confundir que a Igreja Universal do Reino de Deus tem o seu próprio Templo de Salomão, em São Paulo. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando primeiro lá de Jerusalém, em 900 a.C., por aí, a construção pelo rei Salomão desse templo. Esse foi o primeiro templo judeu. É nesse momento onde se tem, primeiro, a noção de templo judeu, mas também a reunião das pessoas num único lugar mais formal, mais fixo. Então, as pessoas iam ali e fazia uma série de rituais, tinha toda uma preparação. Para ter mais detalhes sobre o Templo de Salomão, um dos primeiros vídeos do canal, aqui tá o card, a gente fala disso. Em todo caso, a Bíblia, ela relata com muitos detalhes como foi construído o Templo de Salomão. Ela relata em lugares diferentes, inclusive, e alguns deles, pô, mas é assim ou era assim? Então tem ali um contraste, ali uma contradiçãozinha ou uma diferença. Em todo caso, você tem uma série de detalhes. Os mais céticos dizem que era aquilo lá mesmo, outros dizem que não é tão literal assim. Essas dimensões que é dito na Bíblia tem um quesinho, um temperinho ali de misticismo, do porquê que tem esses tamanhos, do porquê que tem colunas assim, assado e assim por diante. De qualquer maneira, para a parte artística, arquitetônica, é legal saber disso. Existe toda uma concepção mística, ou pelo menos divina, envolvido na construção desse grande templo. Lá para 580 a.C. ainda, os babilônios invadem a região, destroem o templo e levam os judeus para a Babilônia. E os babilônios, assim como os egípcios, têm templos dedicados a deuses, templos enormes. E a concepção era, o próprio Deus mora aqui. Ou se ele não mora, ele vem para cá de vez em quando. Fisicamente. Os judeus vão meio que inovar nesse sentido, porque o próprio Templo de Salomão tinha um pouco disso. Era guardado numa região, numa área ali do templo chamado Sanctum dos Sanctums, Sanctum Sanctorum, onde ficava a Arca da Aliança, que era a conexão com o divino, mas o próprio Deus habitava ali, de certa forma. Mas esses outros lugares tinham vários templos, não um templo único, o que pode ter influenciado nesse momento. Porque quando eles estão lá na Babilônia, os judeus começam a ter uma ideia de adaptar e de manter a memória do Templo de Salomão, que agora está destruído. Então, eles têm a concepção de um santuário menor. Esse santuário menor a gente não tem muita evidência de como ele era, mas o importante é a mudança aqui em liturgia, em rituais, que tiveram que ser adaptados, por conta da cultura babilônica que tinha ali. Isso foi 580. Lá para 500 eles puderam voltar para Jerusalém e reconstruíram o templo, o segundo templo. Só que, com o passar do tempo, a gente tem toda a história do Império Romano, que conquistou um território grande, inclusive essa região. Então nós temos um conflito importante com os romanos. E lá para 70 depois de Cristo, nós temos a segunda destruição do templo, e aí nunca mais foi reconstruído. Só que a gente foi deixado o tal do Muro das Lamentações. Você já ouviu falar disso? O Muro das Lamentações é um dos muros que circundava ou que ficava ali margeando o templo. Com os romanos ali conquistando e destruindo e tudo mais, teve o que foi conhecido como a diáspora judaica. Teve várias diásporas judaicas, mas aqui talvez uma das mais importantes, que foi quando os judeus foram obrigados a sair por aí, a fugir, a sair dessa região. E nesse movimento é que a gente tem o surgimento das sinagogas mesmo, como lugar de encontro, de reunião, de reflexões, uma forma de manter a religião unida, a comunidade unida. E aí a gente descobriu sinagogas muito antigas que datam de 200 depois de Cristo. E é aí que entra a descoberta de sinagogas ali na Síria, na atual Síria, que tem representações humanas, passagens de narrativas bíblicas,
E também era comum até nessas sinagogas mais primitivas o zodíaco, né, os signos do zodíaco. Para os signos do zodíaco, alguns dizem que os 12 signos fazem referência às 12 tribos, que, né, faz parte ali de todo o surgimento da religião, que nós também temos vídeos sobre a religião por si só. Então, se eu estou falando de 12 tribos e você não sabe do que se trata, assiste esse vídeo que vai te dar um pouco mais de contexto. Mas, aparentemente, mais do que as 12 tribos, o zodíaco representava o céu. Muitas vezes até influenciado pelos gregos, né? São judeus mais ligados ao helenismo, aos gregos e tal, então tinha essa representação, mas representava o cosmos, a grandiosidade divina por meio dos céus. Então, quando eles oravam, faziam suas preces, suas orações, era sob essas imagens, muitas vezes no chão, muitas vezes no teto, em determinados lugares, que com essa relação de trazer a grandiosidade divina e assim por diante. Agora, as imagens retratadas é um assunto à parte muito interessante. Assim como aconteceu com a Igreja Ortodoxa, que não permitia uma escultura, um ídolo, né, uma imagem de santo, seja do que fosse, com medo da idolatria, proibida no segundo mandamento, no judaísmo tem esse primeiro momento, onde você tem sim a retratação, a pintura ou a expressão artística de figuras, mostrando que durante um período essa interpretação da idolatria ela foi meio flexível e com o passar do tempo ela se tornou muito mais rígida. E aí, com o tempo, as sinagogas, que era para ser algo provisório, acabou se tornando algo definitivo. Bom, vamos falar então um pouquinho da arquitetura das sinagogas. Inicialmente, por muito tempo, e é muito comum encontrar até hoje esse tipo de arquitetura, as sinagogas ela tem uma estrutura muito simples. Então você tem uma ala principal, ampla, onde recebe ali os fiéis, os judeus, e você tem uma área ali com um arco, com uma abóboda, onde você tem o Talmud, onde você tem a parte mais sagrada. Então você tem uma primeira parte com a galera e a parte mais sagrada logo na sequência. Então tem essa divisão e assim se repetiu nas sinagogas iniciais e até hoje também muitas seguem essa ideia. E em especial, nos primeiros momentos ali de judaísmo disseminado ou disperso, a gente tem sinagogas muito escondidas, muito simples. Apesar dessa estrutura geral, elas são mais simples por segurança. Eles não queriam ser perseguidos, eles eram perseguidos. Então, durante muito tempo, as sinagogas foram muito simples para não chamar atenção e manter a segurança dos judeus. E aí, no interior das sinagogas, com o tempo, foi criando uma forma artística muito particular, principalmente com caligrafia. Então, o hebraico, estilizado ali, usado de uma forma especial para formar certas coisas, era utilizado no interior. Aí sim, para decorar mesmo, de forma sagrada, esse local de reunião entre a comunidade. Então, com esse movimento todo, as sinagogas acabaram sinalizando uma parede para mostrar onde era o melhor local de direcionamento de orações, porque dava para a terra sagrada. A gente também vê isso no islamismo, inclusive. E isso também reflete dentro de casa. É muito comum ver em casas judaicas uma parede com uma decoração mostrando onde que é a direção certa, que é chamado de Mizrah. Eu não falo hebraico, então não sei se essa exatamente é a pronúncia. Então a Mizrah é decorada de diversas formas. Tem uma plaquinha escrito Mizrah em hebraico, passagens bíblicas, representações cabalísticas, quadros com imagens de locais sagrados. E um tipo específico de arte que pode ser encontrado nos Mizrahs é a micrografia, que a micrografia é mais ou menos assim. Você pega o texto hebraico, a escrita hebraica, e com ela você vai formando uma imagem, você vai formando um desenho. Um dos mais legais, ou talvez um dos mais importantes, seja o Shivit, que é exatamente essa ideia das caligrafias formando um candelabro, uma representação super importante na cultura hebraica. E em geral essas palavras também não são aleatórias, são palavras sagradas, palavras que elevam o Criador e por aí vai. Inclusive no Shivit tem o nome de Deus, né? Um dos nomes de Deus ali com Yod-He, Vav-He, a gente já falou um pouco disso no Tetragrammaton, que você pode acessar clicando aqui nesse card. Muito da arte é expressa não só nas sinagogas, mas também dentro de casa, e aí vários itens domésticos para rituais começam a aparecer de forma artística, como os copos de Kiddush. Kiddush é uma oração sobre o vinho ou o suco de uva. O copo, o cálice, a taça, é todo decoradinho, bonitinho, então começam a surgir artes específicas nos objetos, entre aspas, domésticos. Um outro item muito curioso, nesse mesmo sentido, é o mezuzá. Tradicionalmente, os judeus precisam colocar
no batente da porta de casa, na porta de entrada, 2 pergaminhos contendo passagens específicas da Bíblia, de uma forma específica ali e tal. Para isso, existe um suporte onde vai esses pergaminhos. E aí é colocado esse suporte com os 2 pergaminhos dentro no batente da porta de casa. Acontece que, primeiro, tem toda uma ritualização. Não é assim, tem aqui um pergaminho, manuscrito e um suporte de qualquer jeito. Não, existe uma ritualização. Quem pode escrever esse pergaminho ou como ele é preparado passa por um treinamento, passa por uma série de coisas até ele ser feito. E esse suporte, então, tem de um monte de jeito. Tem de madeira, tem de metal e por aí vai. Alguns judeus mais tradicionais ainda colocam em todas as portas de casa, com exceção da do banheiro. É claro que existe também toda uma arte para desenvolver o suporte, a escrita e tal, e passa por todo um treinamento religioso, ritualístico para isso. E já que eu falei do shivit, as letras ali hebraicas formando o castiçal, vamos falar do castiçal, que também é um componente importante dentro das artes. Existem 2 tipos, a de 7 braços e a de 9 braços. O de 9 braços é usado especificamente num festival lá do final do ano, que é o Festival das Luzes, o Hanukkah, que casa ali mais ou menos com o Natal, né? Tem uma coisa ali meio próxima, e que representa o seguinte: em épocas muito antigas, um dos itens que tinha no Templo de Salomão era o castiçal de 7 braços, que eu já vou falar o que significa. Ele precisava meio que ficar aceso sempre, aquela coisa toda, tem toda uma ritualística do fogo e tal. Só que os judeus estavam em batalha, contém toda uma história, e que não deu tempo de preparar azeite suficiente para manter as luzes. Então tinha um pouquinho, eles usaram esse pouquinho e foram fabricar mais, o que demoraria 8 dias. E aí o candelabro de 9 braços representa o poder divino que manteve, mesmo com pouco azeite, as luzes acesas por tempo suficiente para fabricar um novo azeite e aí manter o ritual normalmente. O tanto de azeite não duraria 1 dia e durou todos os dias necessários, então esses braços a mais representam cada um dos dias que o milagre foi acontecendo, que foi se mantendo. Já o candelabro de 7 braços, existem várias frentes, várias interpretações, dependendo da linha, dependendo de um monte de coisa. Tem tradição que diz que representa o tempo de criação divina, os 7 dias, né, os 6 de criação e o 7º dia, e que também representa a comunicação de Moisés com Deus, através da sarça ardente, aquela coisa toda, através do fogo, a comunicação divina, e que ele teria criado o primeiro candelabro, castiçal, de 7 braços, representando então essa comunicação. Então esse vínculo com Deus, além da Arca da Aliança, também é expressado nos candelabros. E por isso que precisava ficar aceso. Inicialmente, os candelabros, preferencialmente pelo menos, eram feitos de ouro. Aí hoje tem de tudo que é tipo. Na Idade Média nós temos pelo menos 2 coisas que aconteceram que foram muito interessantes na parte artística. Nós temos o início das iluminuras, que são expressões tanto de texto quanto de pintura que brilham, que iluminam, muitas vezes com folha de ouro e coisa e tal. Só que nós temos iluminuras dessa época, judaicas, né, iluminuras judaicas, que representam certos personagens humanos, só que com cabeça de animal. Abrindo então uma brecha no 2º mandamento ali, da idolatria e tal, dos ícones e assim por diante. Inclusive, graças a essas ideias e às iluminuras, foram expressos os midrashes também em imagens, e os midrashes são narrativas, são histórias que ajudam a interpretar ou interpretando passagens bíblicas. Outra coisa que começou a acontecer também na Idade Média, mas foi desenvolver melhor mais pra frente, são os cortes de papel, que é uma arte muito interessante e muito própria até do judaísmo. Aparentemente era muito democrática, porque essa arte de papel você precisa basicamente de papel, e aí você tem decorações em papel incríveis. E com eles, com essas decorações, você consegue trabalhar ainda mais algo que é importante na arte judaica, que é o embelezamento de passagens bíblicas, de pergaminhos, então deixar o negócio bonito. E a arte em papel traz isso de uma forma um pouco mais democrática. No entanto, o papel era caro. E é a partir do século XIX, quando o papel fica mais barato, que a gente tem uma popularização maior, a ponto de sair do mundo religioso, não ser uma arte religiosa, e ir para o artesanato. Então vira uma coisa decorativa geral. Também no século XIX, com as coisas acontecendo, né, a modernização chegando, a gente tem um movimento de criar uma arte judaica original que
junta um monte de coisa. Junta uma arte do Oriente Médio, europeia e tal, e temos artistas reproduzindo passagens bíblicas na pintura e em outras expressões. Na época da Revolução Industrial, a gente tem uma maior aceitação dos judeus como um todo, então a arte começa a virar um monte de coisa, né? A juntar, assimilar com artistas que não são judeus e tal. E a comunidade mais tradicional, mais conservadora, talvez, não viu isso com excelentes olhos. E aí disso surgiu um outro movimento, que é o movimento reformista, que visa exatamente rever certos conceitos judaicos, mas com a ideia até de trazer para a tradição também. Nessa época a gente tem uma mudança nas sinagogas, que agora são estruturas grandes, dão na cara e abertas para o público, sabe, voltadas para a rua e com uma capacidade para 3.000 pessoas. Então muito diferente do que vinha sendo visto e com o tempo isso foi se adaptando. E outra coisa interessante que começou a acontecer, que se expressa na forma artística religiosa, é que muitos judeus jovens estavam sendo atraídos pela reforma protestante, lá cristã. Então começou a ser implementado uma série de coisas. Por exemplo, em vez de tudo ser em hebraico, começou a ser adaptado para a língua local. Agora tinha um coro, tinha música, as pessoas cantavam dentro das sinagogas, coisa que também não acontecia antes, porque eram coisas que de alguma maneira atraíam os jovens. As estruturas grandiosas que agora as sinagogas tinham, não era só uma questão de a gente está trazendo aqui uma manifestação. Não, tinha também uma questão de autoafirmação. Eles foram excluídos durante muito tempo, perseguidos, não podiam se expressar, aquela coisa toda, e finalmente agora eles podem fazer, então tá aqui, ó, a gente é grande mesmo, e eles começaram inclusive a serem importantes em termos de status social. Então tudo isso era expresso nas sinagogas. Não que antes eles não tinham esse status, mas conforme foi crescendo, foi tendo a possibilidade de expressar isso nas sinagogas. Depois disso a gente tem um movimento moderno, né? O modernismo começa a ter influência no judaísmo, só que esse movimento é bruscamente interrompido pelos acontecimentos da Segunda Grande Guerra. Tudo que aconteceu, a perseguição aos judeus brutal, né, acabou levando a uma interrupção em qualquer expressão artística e sendo retomada quando acabou a guerra. Com o fim da guerra, uma outra coisa também foi retomada: a posse do Estado de Israel, que agora estava em outras mãos. Então, foi feito ali um acordo, não sei se aceito por todas as partes, mas a criação do Estado de Israel devolveu a posse da Terra Santa, da Terra Sagrada para esse povo, para essa comunidade. E aí começou a ter uma galera vindo de várias partes do mundo inteiro para esse local judeu. Alguns judeus foram contra, outros são super a favor, outros lutam e tal. Tem uma série de movimentos a respeito disso, vão gerar conflitos e por aí vai. É claro que inicialmente, durante muito tempo, possivelmente até hoje, grande parte da arte judaica tem influência desses acontecimentos e uma necessidade não só de lembrar o que aconteceu, como de trazer a confiança e a segurança desse povo. Com isso nós temos algumas coisas diferentes em formas de arquitetura que aconteceram. A ideia é trazer um pouco, inclusive, da história do povo para as artes. E mais uma vez, então, o processo artístico, o desenvolvimento artístico, tendo como foco o indivíduo, religião, que é o nosso caso aqui, ele expressa o que vai acontecendo com o próprio desenvolvimento da religião. Então eu convido vocês a pensarem nas expressões artísticas que cada um de vocês fazem entre quatro paredes, ainda que vocês não sejam artistas, mas as coisas que vocês fazem, um cantarolar, um rabiscar um desenho, as expressões artísticas individuais que tanto falam sobre vocês. E claro, convido mais uma vez a acessarem o link aqui embaixo, que está com desconto até a data que vai aparecer aqui, até o fim do primeiro mês de lançamento do curso de Arte e Autoconhecimento. Então é a ferramenta da arte em busca do autoconhecimento. Eu aguardo vocês expressando artisticamente vocês mesmos. Um beijo no coração e até a próxima.